Sexto ano. Nesta viagem em nossa literatura nacional, iremos visitar o Nordeste brasileiro, morada da mestra Socorro Cioli. Conhecemos um pouco mais sobre o seu trabalho pelo livro A Bailarina Fantasma, obra escolhida e estudada pelos alunos do sexto ano. A obra, com conteúdo infanto-juvenil, é escrita em atos e seu enredo gira em torno da vida de Anabela e as aventuras que ela irá viver depois de descobrir que existe um fantasma no teatro em que seu pai trabalha. Durante o processo de construção de nossa apresentação, os alunos fizeram pesquisas sobre como são feitas as revitalizações em patrimônios públicos e sua importância cultural. Buscamos inspirações no famoso Teatro José de Alencar, local onde se desenvolve a história do nosso livro. Por meio de ensaios cênicos, investigação fotográfica e pesquisas teóricas, os alunos representaram esta obra, evidenciando muitas descobertas que poderão ser apreciadas por vocês. Com isso, a interdisciplinaridade possibilitou trabalhar a criatividade em diversas áreas. Além disso, venceram um delicioso desafio: falar em espanhol. Os alunos traduziram para o espanhol alguns trechos do livro. Olha que bacana o trabalho deles. Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. E não tem coceira, verruga, nem frieira, nem falta de maneira, ela não tem. Futucando bem, todo mundo tem piolho ou tem cheiro de criolina. Todo mundo tem um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem. Nem unha encardida, nem dente com comida, nem casca de ferida ela não tem. Não livra ninguém, todo mundo tem remela quando acorda às 6 da matina. Teve escarlatina ou tem febre amarela, só a bailarina que não tem. Medo de subir, gente, medo de cair, gente, medo de vertigem, quem não tem? Confessando bem, todo mundo faz pecado logo assim que a missa termina. Todo mundo tem um primeiro namorado, só a bailarina que não tem. Sujo atrás da orelha, bigode de groselha, calcinha um pouco velha, ela não tem. O padre também pode até ficar vermelho se o vento levanta a batina. Reparando bem, todo mundo tem pentelho, só a bailarina que não tem. Sala sem mobília, goteira na vasilha, problema na família, quem não tem? Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem.
gustaba bailar ballet. Un día estaba ensayando sus pasos de ballet, hasta que lo peor sucedió. El teatro en el que ensayó la bella bailarina se incendió, y Clara terminó muriendo como humana, pero continuó como bailarina, mas un fantasma. No es que dudar de Anabela y pensar que era una mentira, incluso porque no sabe cómo mentir, ni siquiera cuando lo necesita. Es solo que no podía entender cómo dos personas que miran en la misma dirección pueden ver cosas completamente diferentes. Oi pessoal, agora eu vou fazer uma introdução em espanhol de uma cena gramatical do livro A Bailarina Fantasma. Para ela, la única necesidade de su hijo en la vida era concentrarse en sus estudios. Europa estaba a anos y anos de distancia, no había tiempo para dispersiones. Cada centavo de tu trabajo estaba destinado a eso. No sería una chica en ropa de bailarina que destruye tus sueños. Para él, la única necesidad del hijo en la vida era concentrarse en sus estudios. Faltaban algunos años para ir a Europa. No había tiempo para interrupciones. Cada centavo de su trabajo estaba destinado a eso. No seas una chica con ropa de bailarina que destruiría tu sueño. Anabela pensara que era uma mentira, hasta que ela não sabe mentir, nem sequer quando la necessita. Não podia entender como duas pessoas que estão em el mesmo lugar e mirando na mesma direção podem ver coisas completamente diferentes. Anabela era uma menina super feliz, até que um dia seu pai Marcel recebeu uma proposta de emprego para trabalhar no Teatro José de Alencar. Ela ficou encantada com o local, mas em uma apresentação ela viu uma coisa super estranha, uma bailarina toda azul. Então resolveu falar com sua amiga. Ela disse que não viu nada. Sétimo ano. O autor, João Carlos Marinho, sempre cria vilões icônicos em suas obras. Em O Gênio do Crime, não foi diferente. Ele criou um vilão fictício com base em eventos reais e de suma importância para o desenvolvimento da história. Foi tão autor que eu quase caí aqui, né? Falando do vilão me empurrou. O autor, João Carlos Marinho, sempre cria vilões icônicos em suas obras. Em O Gênio do Crime... O autor, João Carlos Marinho, sempre cria vilões icônicos em suas obras. No livro O Gênio do Crime, não foi diferente. Ele criou um vilão fictício com base em eventos reais e de suma importância para o desenvolvimento da história. No decorrer dessa investigação literária, os alunos puderam conhecer essa sua criação e fazer um paralelo com os vilões da literatura em geral e, principalmente, a importância destes dentro de uma obra narrativa. Algo muito interessante. Quase um diferencial foi a possibilidade de criar uma exposição digital de histórias em quadrinhos com enredos para lá de originais. Vamos conferir o resultado?
Eu sou o Kaique, do 7º ano A, e hoje vou falar um pouco sobre João Carlos Marinho. João Carlos Marinho nasceu no Rio de Janeiro em 25 de setembro de 1935, com a mudança da família para Santos. Cursou o nível primário no Colégio Ateneu Progresso Brasileiro. O então chamado ginasial foi cursado em São Paulo no Colégio Mackenzie. E agora eu vou falar sobre um pouco dos vilões do livro dele. Este aqui é o vilão do O Gênio do Crime. Este é o Sangue Fresco. Este daqui é o livro da Berenice. Este é Berenice Detetive. Este daqui, Assassinato na Literatura Infantil. Este é o Caneco de Prata. Este aqui, Berenice contra Maníaco Janeloso. E este, o Conde Fruteson. E esta é a capa do livro O Gênio do Crime. E essa foi um pouco da história de João Carlos Marinho. Oi, professor, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo. Hoje eu vou explicar mais um pouquinho sobre o nosso trabalho da FLITEB. Meu grupo é composto pela Laura do Carmo Soares, a Ana Júlia Morim de Mamoto e eu. A gente fez sobre os vilões da literatura. Eu fiz sobre a Rainha de Copas, a Laura sobre o Pennywise e a Ana sobre o Voldemort, os principais e mais conhecidos vilões da literatura. O nosso formato de quadrinho foi assim. Todas nós fizemos com 4 quadrinhos, 3 com os desenhos e um explicando sobre a história deles. Tem as mesmas medidas e é basicamente isso. O nosso trabalho está pronto desde o semana 1, só que o único que ainda não estava pronto era o meu, que eu finalizei hoje, só contando parte da história, juntando todas as pesquisas que eu fiz. As meninas também a gente fez em ligação, então todas pesquisaram bastante antes de fazer o trabalho. Foi isso, eu espero que você tenha gostado. É basicamente só isso, explicando mais um pouquinho sobre o nosso trabalho da FLITEB. Espero tirar uma nota boa, porque deu muito trabalho desenhar. E é isso, tchau! Olá, eu sou a Stephanie do 7º ano A e no meu grupo estamos trabalhando sobre os vilões brasileiros. Decidimos fazer 2 personagens de temas diferentes, que foram um baseado em fatos reais e outro baseado no filme. O personagem baseado em fatos reais tem as características do Lampião, que é um vilão para alguns, mas herói para outros, pois ele vivenciou a morte de sua família por policiais corruptos. No entanto, quando ele e seus capangas foram assassinados, os policiais cortaram suas cabeças e colocaram no sal. Já o personagem Baiano, que é um traficante do filme Tropa de Elite, aterrorizava sua comunidade do Rio de Janeiro, roubando, traficando, influenciando crianças para a vida do crime e além de matar várias pessoas. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse foi o meu vídeo explicando o que vou fazer sobre a FLITEB. Tchau, tchau! Oi, eu sou a Nicole do 7º A e minha dupla Mariane. Fizemos um trabalho baseado no livro Gênio do Crime, de João Carlos Marinho. O nosso trabalho é de vilões brasileiros. Nós fizemos um trabalho com 2 obras. Uma é a novela das 9 que passava na Globo, a Dona do Pedaço, que tem os personagens que vão participar do nosso trabalho. A Fabiana, a Maria da Paz, o Regis e a Josiane, que é a nossa principal vilã. Baseado na história de uma série americana de The Vampire Diaries. Espero que vocês gostem bastante do nosso trabalho.
Oitavo ano A. O oitavo ano A investigou a obra O Cortiço, de Aloísio Azevedo, um verdadeiro clássico de nossa literatura, possibilitando aprender e reconhecer habilidades e competências para estarmos mais presentes no mundo. Procuramos transpor esta obra para os dias atuais, valorizando as percepções de cada participante, seu processo urbano e as transformações que ocorreram no decorrer dos anos. O resultado desse trabalho foi incrível. Olha só! Olá, boa tarde. Começamos mais um Educar News. Boa tarde. Hoje estamos com o Igor, que entrevistará o romantista, contista, cronista, diplomata, caricaturista e jornalista brasileiro, além de ser desenhista e pintor, Aloísio Azevedo. Ele irá nos contar um pouco sobre as suas obras, sua carreira diplomática, o projeto Escola Literária e principalmente sobre o livro Cortiço. Igor, podemos começar a entrevista com Aloísio Azevedo? Boa tarde, senhor Aloísio. Boa tarde. Vamos começar a entrevista, então. Como o naturalismo entrou na sua vida? A primeira vez que eu vim ao Rio de Janeiro, eu entrei em contato com tudo que envolvia o naturalismo e com os livros, a cultura literária. Franceses, naquela época, o contato entre o Brasil e a França estava bem intenso. Eles escreviam narrativas e poesias juntos. Escreviam aqui e mandavam para editar lá na França. E a proposta que a França passava era exatamente isso. O realce, a natureza, a importância do natural. Tanto que algumas das obras mais famosas daquela época são sobre os indígenas, sobre a sua cultura, livros anti-escravista e outros. Nossa, muito interessante. Bom, agora o senhor poderia nos dizer um pouco sobre o naturalismo em si? Ah, sim, claro. O naturalismo é uma literatura que procurava representar o que há de pior no ser humano. Ele é uma forma mais radical do realismo. O realismo nos mostra um documento geral da sociedade. Ele traz o que realmente a sociedade é. Já o naturalismo nos mostra o pior lado das pessoas, a parte mais suja e perversa. O naturalismo também fala muito sobre perversões sexuais. O naturalismo deixa muito evidente essa questão do sexo e as suas perversões. Pervertido para a época, como a homoafetividade, vista como um erro, mas também tem perversões mesmo, como a pedofilia, o incesto e assim por diante. O naturalismo também vê o homem zoomorfizado, como um animal, por isso a comparação de homens com animais. Uau! Agora, o senhor poderia nos falar um pouco como foi a sua experiência depois de ingressar na carreira diplomática? Foi muito interessante, pois eu servi 7 países diferentes, mas claro, sempre me dedicando na produção literária. O que o senhor quis tratar com o livro O Cortiço? Eu penso que o meio em que os indivíduos vivem os impõe um efeito determinista sobre seus comportamentos. Consequentemente, o cortiço retratado na história influenciava e explicava a razão que as pessoas serem aquilo que eram, e também quis representar o crescimento populacional no Rio de Janeiro e o aparecimento de núcleos populacionais, os cortiços. Rafael, Kaique, vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Eu gostaria. O senhor poderia falar um pouco sobre suas outras obras? Bom, eu escrevi 22 livros. Entre eles estão O Mulato e O Cortiço,
os mais conhecidos. O Mulato foi meu primeiro romance, naturalista, e o Cortiço veio logo em seguida, retratando mais ainda como realmente é o ser humano. Hoje em dia, o Cortiço é o livro número 1 do Brasil, referente ao naturalismo, e todas as escolas e universidades fazem questão que os alunos leiam. As outras obras são Uma Lágrima de Mulher, Flor de Lis, Os Doidos e outras. Muito obrigada pela sua participação, Sr. Aloysio. Foi um prazer conhecê-lo. Eu e todos que assistimos o programa agradecemos. E a entrevista fica por aqui. Bom, agora é com vocês, Rafael e Kaique. Obrigado, Igor. Realmente, a Luiz Azevedo foi uma pessoa que retratou bem a nossa sociedade. E também a carreira de arte literária e o movimento literário foram bastante presentes e essenciais na vida dele. Mas antes de terminar o nosso telejornal Educa News, vamos falar um pouco sobre a realidade de cortiços favelas. No pensamento popular, os cortiços eram o que existiam de pior na sociedade brasileira, enraizada em nossa cultura e bem retratada no clássico de Aloysio de Azevedo. Os cortiços eram moradia onde doenças se proliferavam e onde habitavam a parte mais humilde da nossa sociedade, onde eles eram explorados e sofriam de trabalho abusivo. O cortiço, que é definido como uma acomodação coletiva de aluguel com instalações sanitárias de uso comum, é uma alternativa habitacional de maior prestígio que uma favela. Embora de má qualidade, os cortiços fornecem um primeiro passo de acesso na moradia em uma sociedade brasileira que ainda era muito pobre, porém mais desigual do que hoje. A parte boa dos cortiços está criada em construções antigas que registram unidades residenciais ou de produção. Atualmente, esta forma de habitação ganha espaço em edifícios precários, os quais são abandonados, muitas vezes por processo de invasão. De qualquer forma, em grande parte, os cortiços são construções em alvenarias e, embora mal acabados, registram fortes circunstâncias de forma superior a barracos, autoconstruídos, em sua maioria das vezes na própria madeira, que marcam o surgimento das favelas. Bom, o Educa News terminou aqui. Fiquem com as próximas programações e tenham uma boa tarde. Uma boa tarde e uma ótima semana a todos. Obrigado pela audiência. Hoje vamos deixar a plateia participar do programa com perguntas do livro ou do autor. Qual livro dele que tem mais crítica social? O livro O Mulato inaugurou o movimento naturalista no Brasil. Qual a obra mais popular do autor? As obras são Casa de Pensão e O Cortiço. Qual livro ele mais gostou de escrever? Ele nunca deixou claro um livro, mas sim o motivo do porquê escrever, porque ele conseguia abordar temas que muitas pessoas fingiam que não tinha acontecido. Teve algum livro que se tornou um filme? O livro O Cortiço, no ano de 1988, só que o nome foi adaptado para Policarpo Quaresma, herói do Brasil. Bom, já demos fala à plateia. Agora vamos com as matérias de hoje. Com a Isadora Carli, logo teremos uma entrevista imperdível. Desejava valer, mas de cara alegre às 4 da manhã, estava já na feina de todos os dias, aviando café para os fregueses, e depois preparando o almoço para os trabalhadores de uma pedreira que havia para além de uma grande canizal. Um grande campinzal aos fundos da venda. Ia a casa, cozinhava, vendia ao balcão da taverna quando o amigo estava ocupado lá fora. Fazia a sua quintada durante o intervalo de outros serviços.
Obrigado, Carla Isadora. Agora vamos à entrevista com a Luísio. Oi, Aloysio, como vai? Então, iremos fazer algumas perguntas com o senhor. O que o senhor acha? Ah, ok, estou à disposição. Começando, o que levou você a escrever? Bom, quando voltei ao Rio, enfrentei muitas dificuldades econômicas e foi que me levou a escrever somente para sobreviver. Em que ano o senhor começou a escrever? Comecei no ano de 1879. Qual estudo a mais o senhor fez? Em 1871, me matriculei no Liceu Maranhense e me dediquei ao estudo da pintura. Além de ator, o que mais o senhor fazia? Além de autor, fui um dos fundadores do Sodalício Brasileiro, onde ocupei a 4ª cadeira. Fui diplomata, caricaturista e jornalista, além de desenhista e pintor. Em certas matérias diz que o senhor é um grande admirador do positivismo. É verdade? Sim, eu sou admirador do positivismo, que é a doutrina de pensamento disseminada por Augusto Conde, que, entre outras características, eu defendo o cientificismo, de modo que eu possa entender o ser humano como objeto de estudo científico. Quais foram os seus movimentos literários? Romantismo e literatura do naturalismo. Onde o senhor se formou? Na Academia Imperial de Belas Artes. Bom, encerraremos por aqui. Essa foi a entrevista e obrigada por tirar um pouco do seu tempo para nos ouvir. Foi um prazer em conhecê-lo. O prazer é todo meu. Oitavo ano B. O livro escolhido relata a forma que Dona Benta encontrou para matar a curiosidade de Narizinho e Pedrinho a respeito de física e astronomia. Para não ter que recorrer aos livros científicos, cuja linguagem muitas vezes é complicada, ela resolve ensinar os meninos de um modo simples e direto. E foi o que aconteceu com nossa turma também. Além de investigar a biografia do autor e o resumo dessa obra, os alunos trabalharam com experimentos que ilustraram os capítulos do livro sobre os elementos da natureza, tais como água, ar, fogo e terra. Os experimentos foram relacionados com o conteúdo do livro Serões de Dona Benta e o conteúdo das aulas de ciências. Olha só que legal, a relação criada da literatura com o nosso conteúdo em sala de aula. Sabe o que é melhor? Os alunos finalizaram o trabalho com uma mensagem da importância de cuidarmos do meio ambiente. Vamos ver esses experimentos na prática? Monteiro Lobato foi um escritor e editor brasileiro pré-modernista, considerado um dos maiores autores de histórias infantis. Sua obra mais conhecida é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, composta de 23 volumes. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Desde menino, já mostrava seu temperamento irrequieto. Com 13 anos, foi estudar em São Paulo, registrado José Renato Monteiro Lobato. Resolveu mudar de nome, pois queria usar a bengala de seu pai, que havia falecido em 1898. Em 1904, formou-se em Direito pela Faculdade de São Paulo. Nesse mesmo ano, voltou para Taubaté, onde conheceu Maria Pureza Natividade, com quem se casou um ano depois de ser nomeado promotor público na cidade de Areias em 1907. O Serões de Dona Benta é um livro de Monteiro Lobato. Aborda vários fatos científicos e trata dos elementos como ar, água, matéria, máquina, energia, calor, fogo, vento, tempestade, solo, sistema solar e terra. Dona Benta, lá no sítio, conta histórias para Pedrinho, Narizinho e Emília. Trabalhando na FLITEB sobre o livro de Serões de Dona Benta, escolhemos 4 capítulos. Entre eles são ar, água, fogo e terra. Escolhemos esses capítulos porque eles se relacionam entre si. E Dona Benta também
os relaciona com o dia a dia no sítio do Pica-Pau Amarelo e também aborda vários assuntos importantes. Cerca de 2/3 da superfície da Terra é coberto pela água. Em estado líquido, ela é encontrada em mares, rios, lagos e lagoas. E em estado sólido, é encontrada em neves, geleiras e pico de montanha. Uma parcela significativa dessas águas encontra-se em permanente circulação e sob a ação do sol, do calor e dos ventos. Essas águas é transformada em vapor, constituindo o chamado ciclo da água ou ciclo hidrográfico. A importância do ciclo da água é vital para a biosfera e também é muito importante para os seres vivos que vivem na Terra e para os seus habitats. Aproximadamente 70% do planeta é coberto pelos oceanos e cuja média de profundidade é cerca de 1.000 metros. Isso representa mais ou menos 98% de água na Terra, em que razão a sua quantidade de sal não é própria para o consumo. Os 2% restantes, na maior parte, está nos gelos polares e nas suas geleiras. A densidade da água é uma das mais importantes prioridades do planeta Terra. A razão é a massa da água e o volume de ocupação. A densidade da água consegue dissolver os nutrientes das substâncias da água para que os seres humanos consigam absorver. E a densidade da água em estado sólido é menor do que no estado líquido. A densidade da água doce é menor do que da água salgada, então por isso é mais fácil boiar nas águas salgadas. O gelo, por exemplo, em estado sólido, apresenta menor densidade do que da água em forma líquida. A forma de gelo, na forma sólida, ela fica menos densa, sendo assim a densidade da água é menor. A densidade é uma grandeza relacionada com a massa de um material e com o seu volume. Então, se a gente tem um material com uma densidade menor que um de outro, consequentemente ele vai flutuar sobre. Agora, se a gente tem um material com uma densidade maior, consequentemente ele irá afundar. A gente pode ver esse assunto de densidade no livro Serões da Dona Benta, quando ela cita um poeminha falando sobre o azeite e a água. Eles não se misturam, por quê? Porque eles têm densidade diferente. O azeite acaba tendo menor densidade do que a água, o que faz com que ele fique sobre a água. E a gente pode testar isso com o experimento que eu vou mostrar agora para vocês. Para isso, você vai precisar de 2 copos, 2 ovos, sal, colher de sopa e água. Para começar, você vai acrescentar a mesma quantidade de água nos 2 copos e depois disso vai adicionar em torno de 2 colheres de sopa de sal em um dos copos. Já no outro, você não vai colocar nenhuma quantidade de sal. Feito isso, você vai misturar o sal. Eu coloquei no copo da direita. E depois disso, você vai adicionar os ovos nos 2 copos. Como a gente pode perceber, este ovo aqui está flutuando. Eu vou mudar de ângulo para vocês verem melhor. Bom, como podemos perceber, o ovo do copo direito, ele está flutuando. Por quê? Porque ao adicionar o sal na água, a água teve uma densidade maior do que a do ovo, o que fez com que ele flutuasse por ter uma densidade menor. Já no copo da esquerda, o ovo obteve uma densidade maior, o que fez com que ele afundasse no copo, deixando a água com uma densidade menor. Agora que já vimos sobre a relação da água e da terra e também sobre a densidade da água e seus recursos, iremos nos aprofundar mais para conhecermos a Terra. Olá! Você realmente sabe o que está respirando? O ar é vital para a Terra. Entender o ar é o primeiro passo para entender a vida na Terra. Vamos dar uma olhadinha mais de perto? O ar atmosférico é constituído por uma mistura de diversos gases,
como oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e outros gases nobres. O oxigênio e o nitrogênio são gases mais abundantes, sendo que os outros gases são encontrados em quantidades menores. Além dos gases citados, o ar atmosférico também apresenta vapor de água, cuja quantidade depende do clima, da temperatura e do local onde se é encontrado. Ele pode estar na forma de neblina, de chuva ou de nuvem. No ar, também encontramos em suspensões poluentes, cinzas, poeiras, micro-organismos e até mesmo pólen. Quando respiramos, o ar da atmosfera entra no nosso corpo sendo filtrado pelas narinas até chegar aos pulmões, o qual será utilizado na produção de energia. O mecanismo de respirar é realizado da seguinte maneira: respiramos oxigênio, O2, e liberamos o gás carbônico, CO2, na atmosfera, o qual será absorvido pelas plantas e outros seres autótrofos num processo denominado de fotossíntese. Muitos especialistas afirmam que o ato de saber respirar pode nos livrar de diversas doenças. Nesse sentido, vale ressaltar que em muitos locais do mundo, sobretudo nas grandes cidades, o ar tornou-se poluído, o que tem gerado muitas doenças respiratórias e neurológicas. No trabalho, eu vou falar sobre a experiência da vela. Para a vela permanecer acesa, é preciso de um comburente, ou seja, algo que faça com que a chama permaneça queimando. Isso é feito pelo oxigênio no ar. Se taparmos a vela, a chama consumirá todo o oxigênio daquele espaço e em pouco tempo a chama não conseguirá permanecer queimando. O nível de água dentro do copo sobe porque o ar vai esfriando, depois que a chama apaga. Então, com a mudança de temperatura, a pressão do copo diminui. Nesse processo, o volume da água aumenta porque a molécula de oxigênio que servia para manter o fogo aceso vai para a água, criando uma pressão que faz com que ela infle e, consequentemente, suba. Eu vou mostrar a experiência para vocês. Agora nós vamos falar sobre o ar de uma forma mais dinâmica, usando o experimento do copo. Quer saber como fazer e o que acontece nesse experimento? Vem comigo! Nesse experimento nós vamos utilizar água, um copo, um quadrado de folha de sulfite ou cartolina, e eu coloquei um recipiente embaixo para evitar que faça sujeira. Para fazer esse experimento, é necessário que se encha bem um copo com água, se possível, deixando cheio até a borda, como vocês estão vendo aí no vídeo. Depois disso, coloque sobre o copo um pedaço quadrado de papel sulfite ou cartolina e pressione bem. Segurando com firmeza o papel contra a boca do copo, será necessário virá-lo de cabeça para baixo de maneira rápida e cuidadosa. Por último, retire a mão que está debaixo do papel. Que ao virar o copo com água de cabeça para baixo, a água não caiu, mesmo sem segurar o papel que estava debaixo dela. Isso acontece porque ao nosso redor e ao redor do copo nós temos a pressão atmosférica, que é a pressão que o ar exerce sobre os objetos que estão na superfície da Terra. Essa pressão agiu de fora para dentro do copo, sendo maior que a pressão da água, que agiu de dentro para fora, portanto, impedindo que o papel caísse, mesmo com o copo virado de cabeça para baixo. Uau! O ar é realmente importante para a vida na Terra. Mas, como eu disse antes, existe vapor de água no ar atmosférico. E o que será que acontece quando essa água é separada do ar atmosférico? Vamos descobrir?
Olá, professora. Nosso trabalho da FTEB é sobre o fogo. A transferência de calor para um corpo para o outro pode ocorrer por meio de 4 formas: radiação, condução, indução e convecção. A radiação, também conhecida como irradiação, é uma forma de transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Como essas ondas podem propagar-se no vácuo, não é necessário que haja contato entre corpos para haver transferência de calor. Condução é a transferência de energia térmica entre átomos e moléculas vizinhas em uma substância devido ao gradiente de temperatura. E a indução é o fenômeno que origina a produção de uma força eletromotriz no meio de corpo exposto a um campo magnético variável ou bem no meio do móvel exposto a um campo magnético estático. Convecção é o movimento ascendente ou descendente de matéria em um fluido advecção é o termo empregado para o movimento horizontal em particular para uma massa de ar. E agora eu vou passar... Lá eu já fiz experimento sobre convecção, e é basicamente você colocar um pouco de leite no fundo desse copo e depois ferver. Se der certo, vai dar uma impressão de que a água está borbulhando, e o resultado é que o leite suba e fique mais leve que a água. Então vamos testar, né? Vou jogar o leite aqui dentro do copo. Calma aí, tudo errado aqui. Agora sim. Acho que foi a medida certa. O leite está misturando. Como podemos ver, o leite está subindo bem devagar. Baixa uma cor. Tá. Legal. Olha aqui, levanta aí. Né? Isso que é legal, você ficar só no meio, ó. Ó, como tá aqui essa nuvem já. Chega queimado. Deixa eu ligar. Só que não chega assim não. Você sabe, né? A gente sabe que não vai na brincadeira assim não, né? A mulher chega. Foi? Foi. Vamos ver como ficou aqui. Pense, o elemento fogo e ar são compatíveis entre si. Para que houvesse o fogo, era necessário que existisse o ar. Ao contrário, o ar é o elemento criado da combustão de massa de fogo, que era a Terra no início dos tempos. Nós do Grupo Terra fizemos nessa experiência uma simulação do que acontece com a Terra sob a ação da água. Sem proteção vegetal ocorre erosão. A água leva a terra que se acumula com a água suja. Com proteção vegetal, as folhas diminuem o impacto da água na terra, que é preservada, e a água sai mais limpa. É o que acontece com terrenos sem proteção e com proteção, como plantações, florestas, arbustos. No livro Serões de Dona Benta, também é trabalhado as ações de outros elementos sobre o solo. A obra tem presentes aspectos de aquisição de conhecimento, que podemos chamar de aspectos didáticos. Os aspectos são traduzidos por meio de diálogos entre os personagens, que vivem interagindo com a natureza. Cada criança tem sua especificidade que colabora para o desenvolvimento dos saberes. Um exemplo é a curiosidade de Pedrinho e o questionamento de Emília, sendo que nenhum desses tem o saber por completo. Em todas as crianças há um saber empírico, uma esperteza, uma experiência vivenciada, o que faz com que o conhecimento científico seja fortalecido, construído. Nosso projeto tinha esse mesmo objetivo. Com a leitura do livro, podemos perceber que a ciência é fundamental para o desenvolvimento do ser humano enquanto criança. Assim,
Também concluímos que uma explicação simples e objetiva, colocando em prática a teoria, fortalece e enriquece muito mais a nossa educação. E foi isso que nossa turma quis retratar. Espero que você tenha gostado. Nono ano. Inspirado nas reflexões propostas por Anísio Teixeira e os ativistas da Escola Nova, o nono ano A abarcou nessa discussão os caminhos pelos quais o universo escolar percorreu e percorre e irá percorrer nos próximos 100 anos. Por meio de recursos audiovisuais, foi possível englobar diferentes cenários, tais como a educação no tempo de colonização, a educação até o século XX, a Escola Nova, Escola de Direito e para todos. Esse percurso será apresentado a vocês como se fosse uma reportagem através de um videojornal. Vamos lá?